Esta imagem, pode assentar-se, essa imagem da mensagem, somos teus pés e tuas mãos, são duas situações apenas, de tantas situações que Jesus viveu. Duas citações apenas, situações que eu coloquei. Uma da mulher adúltera, que todos querem apedrejá-la, e Jesus dá uma oportunidade para ela, né? E muda a história dessa mulher. E é interessante que ela realmente está aos pés, no chão. Mas quando fala de pés, está dizendo que as pessoas vinham ao longe, um caminhar, pés do aquele que anuncia boas novas, era a ideia. E Jesus é essa pessoa que vem, né? Que vem na nossa direção, que deixa os céus e vem para esse lugar, para esse mundo. Então, os seus pés, quando nós vemos, nós nos prostramos diante dele, reconhecendo que ele é. Mas esses pés maravilhosos, que cada lugar que trilhou, cada lugar que chegou, suas mãos tocaram pessoas, como ele faz no caso desse cego de nascença, toca e ele é curado, e não tinha jeito. Não tinha jeito das pessoas dizerem, mesmo que tentaram dizer que não era verdade aquilo, mas eles não tinham. Tentavam matar o cara que já morreu e que Jesus ressuscitou, para ver se acaba. Você entende? Como aquele povo queria, de alguma forma, acabar com aquilo que Jesus fez. Mas era um milagre. Ele fez milagres. E esse é o Jesus. Nós somos o seu povo. É desse Jesus que estamos falando. E eu e você pertencemos a esse povo de Deus, que agora, o que me chama a atenção é que Jesus não tem outro método, irmãos. Interessante, ele não tem outro método a não ser através do seu povo, através de você e mim, de a gente caminhar na direção das pessoas e tocar a vida das pessoas. Então somos os seus pés, somos as suas mãos, nós entramos em ação. Se a igreja falhar, então o mundo falhou. O mundo espiritual falhou, porque Jesus não tem outro método, a não ser através da igreja, através de você e de mim. E é isso que nós estamos aprendendo nesses dias. E eu quero pedir que Deus, que o Espírito Santo abra a sua mente, abra o seu coração, que você entenda essa palavra completamente, que você entenda o desafio. Esse é o nosso compromisso. Cada dia você vai ouvir a palavra de Deus. Palavra que nós gastamos um bom tempo sobre ela, para entendê-la e tentar passar para você, na orientação do Espírito, da melhor maneira, para você poder viver a vida que Deus chamou você para viver. Mas pensa na cena então de Mateus 25. Está dizendo assim, que Jesus virá com toda a sua majestade e glória. Imagina, as pessoas estão olhando para os céus hoje, admiradas, alguma coisa assim aconteceu, acho que lá em Portugal, uma luz muito forte, alguém está indo com seu carro e vendo aquilo descer, e as pessoas, olha que lindo, que maravilhoso, e é fins do tempo, e muitas coisas acontecendo nos ares, né? E eles estão apavorados, preocupados, isso parece a imagem não sei o que, e aquela outra, as pessoas olhando para cima, mas aqui o que você está vendo é, Jesus com toda a sua majestade, vindo, um trono que ele vem, e se instala, e ele diz que está vindo com todos os seus anjos. Quantos anjos? Quantos será? Se nós achamos que existem milhões na face da terra, quantos milhões existem? Quem será esse grande exército que virá? E ele está dizendo assim, que todas as nações vão se reunir diante dele, todas as nações vão ser levadas para aquele lugar diante dele, olhando para ele, e aí diante da sua presença diz que ele vai separar pessoas de pessoas. A gente tem que olhar para esse fim, para que a gente preste muita atenção como a gente vive aqui agora, porque é o que a gente vive aqui agora que vai determinar como é que a gente vai chegar lá, naquele dia, como vai ser esse nosso encontro. E ele diz que nesse dia do encontro, tem aquelas pessoas que vão estar à direita de Jesus, e aquelas pessoas que estarão à esquerda de Jesus, e os que estiverem à sua direita, ele diz assim, são convidados, pessoas que ele diz assim, são benditos do meu Pai, vocês são bem-vindos, são chamados assim, vocês vão possuir por herança até os céus e terra, eternidade que Deus tem preparado antes da fundação do mundo. Então entrem para o gozo e aproveitem disso. Mas ele também diz que haverá um outro grupo, um grupo de pessoas que ele vai dizer assim, tirem eles da minha presença, tirem, afastem eles da minha presença, põem para longe. E esses serão chamados de uma outra forma, ele diz, malditos do meu Pai. Vocês foram preparados para o fogo eterno com o diabo e os seus anjos. Está vendo a nossa vida definida aqui hoje, agora,
e aí você já define como será o seu encontro naquele dia, o grande dia. A Bíblia está completamente, desde o Velho Testamento, dizendo desse dia especial que vai haver. Agora, irmãos, isso não é ficção. Não é uma história inventada, eu não quero chamar a sua atenção. Mateus 25 é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo. Ele diz que Ele é o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas por meio dEle e para Ele. Por Ele, para Ele, por meio dEle. Para o louvor e glória. Nada do que foi feito sem Ele. E esse que veio aqui, formou discípulos, que passou no mundo, sofreu, nos ensinou, ressuscitou, está assentado à direita do Pai. A palavra de Deus diz, está à direita do Pai. É Ele quem está dizendo. E Ele prometeu, eu vou voltar. Vocês estão me vindo subir, mas eu vou voltar. Para buscar vocês, para levar para mim mesmo. Então eu e você não temos dúvida. É a palavra daquele que criou tudo. Ela é imutável. E Ele não falha. Ele não vai falhar com você. Então se Ele diz que será assim no final, será assim nesse final. Agora, o que é que as pessoas, que eu quero ler com você um pouquinho, o que é que as pessoas fizeram para serem convidadas por Jesus para dizer, entra aqui, você é bem-vindo, você é bendito do meu Pai, você é bem-aventurado, e o que outras pessoas também, e os outros que vão vir, afasta de minha presença. Por que Ele vai colocar alguns à direita e outros à esquerda? Leia comigo Mateus 25, 34, 46, que diz assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, ué Jesus, mas a gente não te viu assim. Entende? Até os justos ficam surpresos. Porque fizeram sem saber. Lembra que eu já preguei, Jesus está disfarçado? É assim que Ele age? Quando foi que vimos o Senhor com fome? E nós te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo e preso e fomos visitá-lo? Eu não lembro disso. E o rei, então, respondendo, lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre, vamos ler esse versículo comigo, 40, vamos falar juntos? O rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a uns desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Eu estou querendo encontrar Jesus, eu quero ser mais íntimo de Jesus, eu quero demonstrar meu amor para Jesus, e Ele falou, eu estive sempre aí. Aí é que é a questão para mim e você. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Agora é o contraste. Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles perguntarão, mas nós nunca te vimos assim. Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e nós não socorremos? Então o rei responderá, em verdade, vamos falar juntos, 45? Então o rei responderá, em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E versículo 46 diz, esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Você então consegue perceber o que Jesus está dizendo? Quais são? Por que é que as pessoas chegaram a esse ponto de estar à direita ou à esquerda de Jesus? Por que foram aceitas por Jesus? Porque rejeitadas no último dia por Jesus? Ele está dizendo assim, de pessoas que fizeram quando viram, e de pessoas que viram e não fizeram nada. Serão salvos, que viram, que sentiram,
porque é isso. Você pode ver Jesus na sua caminhada, todos os dias. Jesus é aquela pessoa que olha e cada vez, tudo que ele para por compaixão. Só por isso. Então ele vê, ele se compadece e aí Jesus age. Então foram salvos que foram assim como Jesus. Que foram como Jesus. Pés e mãos de Jesus. Que ao caminhar na sua vida, eles encontraram no seu dia a dia essas pessoas necessitadas e ajudou essas pessoas. É esse que ele diz assim, esse eu vou convidar. Pessoas que, mas também ele fala de pessoas que se enganaram na sua religiosidade. Que ao procurar agradar a Deus, fazendo coisas que eles faziam no seu dia a dia, pensando estar fazendo para Deus, mas eles serão rejeitados porque eles passaram por cima das pessoas, não viram as pessoas. Eu chamo de religiosos crentes, e presta atenção nisso, que se ocuparam tanto com as coisas e nunca tiveram tempo, e eu vou ser mais grave ainda, de pastorear nem a própria família. Trabalho demais na obra de Deus, e eu vou dizer, vocês não estão trabalhando demais, vocês não estão com esse problema, estou querendo que vocês trabalhem mais. Mas em geral, trabalham demais na obra de Deus, e pouco tempo na presença de Deus. Correram atrás de coisas, e perderam as pessoas pelo caminho. Perderam as pessoas pelo caminho. Eu lembro que eu fiz uma vez, eu era pastor numa cidade, e nós fomos para uma fazenda, e eles estavam tombando a terra, preparando, acho que para e ela era complicado, porque você tinha o rio lá embaixo, e até chegar lá em cima, onde era a sede, era íngreme. Então eles trabalharam aquela terra toda, trabalhada, para você andar num lugar desse, e você carrega um trator nas costas. E nós criamos algumas equipes, e eles tinham o desafio de sair de um lugar para ir no outro lugar, e a ideia é assim, a equipe que chegasse lá no outro lugar, ela seria vencedora. O problema é o seguinte, é que as pessoas começaram a ir, essas equipes correndo, passando por lá, de repente no caminho eles percebem que algumas pessoas são mais fracas, algumas pessoas são mais lentas, algumas pessoas não estão muito interessadas. Então o que acontece com aquele que quer ganhar? Eu vou sem, deixa eu correr, deixa eu chegar lá, nós precisamos de ganhar a qualquer custo. Esse não era o alvo. Eu disse a equipe, eu não disse a pessoa. A equipe, ele achou, não, a equipe são todos vocês. E aí, aqueles que pararam pelo caminho, ganhar não era só chegar, era chegar com a equipe. Esse ganhava. Aqueles que não deixaram as pessoas caindo pelo caminho, se machucando pelo caminho, sendo ferido pelo caminho. Essa é a ideia. Então, é isso que Jesus está dizendo. Vocês estão tão preocupados com a tarefa que esqueceram das pessoas que fazem parte. A tarefa é por causa das pessoas. O que eu estou dando para vocês, o meu reino, a salvação que eu dei é por causa das pessoas. Se você perdê-las pelo caminho, você não entendeu nada. Então, quando nós perdemos o propósito, isso é para a igreja em geral, do reino, nós passamos a fazer todo tipo de coisa na igreja para atrair pessoas, para segurar pessoas, para ter pessoas. Não faço isso. E se depender disso, então, estamos na água. Campanhas, eventos, ministérios, atividades, programas todos os dias, cheio de pessoas dizem, enche eles, não deixa eles pensarem não, senão vão acabar procurando outro lugar. Então, faz. Como assim? Você não veio aqui por causa de Jesus? O nosso encontro não é por causa de Jesus, é por causa de um monte de coisa que a gente enche você. Talvez o shopping seja melhor. Entende? Todas essas coisas, elas até podem ser feitas, nenhum problema. Mas elas só têm sentido se a nossa preocupação maior seja sempre com as pessoas. Eu quero que essa pessoa, com esse evento, com essa campanha, com o que eu estou fazendo, não estou preocupado em aumentar o dinheiro da igreja, eu não estou preocupado em aumentar pessoas para a igreja, eu estou preocupado em aumentar a intimidade dessa pessoa com Jesus. Se essa é a minha preocupação, então eu consegui algo de verdade com eles. Então, pensando aqui, eu quero que você, nesse slide 15, diz assim, o problema, vamos falar juntos ali, é quando a nossa espiritualidade para de perceber e se importar com as pessoas. Nós ficamos tão preocupados com aquilo que a gente acha que é servir a Deus e agradar a Deus, que nós paramos de importar com as pessoas. Nós passamos a viver em torno das nossas necessidades pessoais. E por isso que muitas vezes a gente não tem tempo ou disposição para tocar a vida de uma outra pessoa que precisa do nosso toque especial. Porque eu estou pensando no meu bem-estar. Eu estou vivendo uma religiosidade. A gente sempre pede que você viva no vertical.
Que você, quando vir à igreja, não olhe para o irmão, para esse, para o defeito, para aquele outro, você olhe para Deus, olhe para o Senhor. É para isso, você veio aqui por causa do Senhor. Aqui sempre haverá irmãos com problemas, começando pelo pastor. Sempre haverá pessoas com dificuldades, não é a questão. Pode ser que você se decepcione, talvez até já esteja decepcionado comigo. Não é essa a questão. A gente vem aqui por causa de Deus, o nosso encontro com Ele, nenhuma outra estrela, somente Jesus. Mas o que eu digo é quando a gente começa a viver na vertical e esquecer o que está à nossa frente, está do nosso lado. E esse tipo de vida cristã nós chamamos de religiosidade, porque não tem a ver com aquilo que Jesus planejou para nós, né? E deixa eu dizer, quando a gente fala de campanhas, ministérios e coisas que criaram, na verdade algumas pessoas até atropelam irmãos pelo caminho, por acharem que estão servindo a Deus, e por isso eles vão ficar mais perto e agradar mais a Deus. Então, eu constantemente vi situações que nós criamos, e que nós fizemos aquele evento, e tem aqueles que reclamaram porque vieram e os outros não vieram, aqueles que reclamaram porque fizeram e os outros não fizeram, e aí nós começamos a brigar, em vez de, como Paulo diz, vocês se reunirem para ser melhor, eu falei, a reunião de vocês torna a situação, vocês se voltaram pior para casa. Sabe aquele encontro de família que foram celebrar? E quando você vê, você fala, pelo amor de Deus, eu não devia ter vindo para essa festa. Não foi horrível? É isso que ele estava dizendo, vocês se encontram na minha casa e a situação ficou pior. E ele diz, igreja é assim também, meu reino é assim. Deus está dizendo assim, eu vou aperfeiçoar você, você não vai ser salvo por ajudar pessoas. Preste atenção nisso, não é isso que ele está dizendo. Então, pastor, o senhor está dizendo que se eu der comida, der pão, essas coisas para as pessoas, o dia que eu estiver lá, a minha direita já está garantido, meu lugar na presença de Deus. Não, ele não está dizendo isso. Só que uma pessoa salva, comprada pelo sangue de Jesus, que conheceu o amor de Deus, sabe o que acontece com ela? Ela começa agora a se importar com pessoas, com outras pessoas. Ele sabe que nesse caminho, até encontrar com Deus, passa por irmãos pelo caminho, pequenos. Ele não está dizendo de pessoas, ele está dizendo os meus irmãos, pequenos irmãos. Aqueles irmãos mais simples, aqueles irmãos que precisam realmente de socorro, de ajuda, aquelas pessoas que têm todo tipo de necessidade. Ele diz assim, é assim que desenvolve o amor, Deus é amor. E você me ama se você ama o seu irmão. Ele diz, se você não ama, é Ele que você vê, você não ama o que você não vê. O jeito de você já ouviu isso de mim, de você amar o invisível, passa pelo visível, o que está do seu lado, o que está no dia a dia, todos os dias. Então, todos os que querem chegar à eternidade, Jesus está dizendo que eles vão encontrar pelo caminho, muitos pequeninos de Jesus, para poder socorrer, todos os dias. É assim que vai desenvolver o seu amor e o meu amor. E Jesus deixa bem claro, através da vida dele, só tem um caminho. Qual foi o caminho de Jesus? O caminho da cruz. Qual é o caminho da cruz? O caminho da cruz é abrir mão de si mesmo por causa de outra pessoa. Eu acho incrível que o Filho de Deus, o Criador de tudo que há, ele define assim, eu vim buscar, ele diz assim, eu vim buscar e salvar o perdido, só isso, minha missão de vida. E ele diz, eu não vim para ser servido, ele diz, eu vim para servir. Olha como é Jesus. Ele diz, eu fui enviado para o mundo, eu envio vocês para o mundo. E ele deixa bem claro, eu sou a cabeça, vocês são o meu corpo. Ele falou, a minha cabeça não pode fazer coisas, eu posso pensar, dirigir, né, te dar poder, mas é o corpo que vai agir. Você é o corpo de Cristo. Amém? Puxa, que privilégio, irmãos. Jesus podia falar assim, eu salvo você, tiro você do inferno e te levo. Não. Eu salvo você, coloco você com um propósito na sua vida, no seu dia a dia, e você vai vivê-la e vai aprender amor. É na prática que a gente aprende. Então aqui não é um conceito, não é só uma teoria, algo para você, legal. Não, ele está dizendo, você vai viver todos, tanto que Jesus é isso. Você tem uma Bíblia escrita, né? Você tinha todas aquelas regras e leis, e aí Jesus agora é a pessoa. Então, em vez de ser uma coisa escrita, tudo que Jesus quer que você saiba está na vida dele, ganhou vida. Por isso o Logos é isso. É a palavra que ganha vida, é a letra que ganha vida. Então, você e eu ganhamos a vida de Jesus. A gente não está anunciando uma mensagem, nós somos a mensagem. Você entendeu isso?
Cada lugar que você e eu chegou a mensagem de Jesus. Cada lugar que nós estamos é a mensagem. Todos estão vendo. Eu não vou agora escrever, mandar. Não, eu sou a carta escrita. Ele está dizendo, quando vocês chegam, somos a carta. Então, o que me chama a atenção quando a gente olha para esse texto é que Jesus não está dando uma lista grande para cumprir, se você olhar. Também ele não está falando assim, vocês têm uma tarefa complicada demais, impossível. Também não. Muito menos também que a gente faça algo que não está no nosso alcance. Eu acho que não vai dar, não sei se é possível, né? Não consigo. Ele diz assim, que é somente a gente atentar para as coisas corriqueiras na vida das pessoas que nós encontrarmos no nosso caminho, no irmão do nosso lado. Só prestar atenção nisso. Então ele espera que o seu amor, na sua vida, na minha vida, em nós, capacite a gente a ver as pessoas, se importar com as pessoas e agir pelas pessoas. Deixa eu dizer algumas coisas que acontecem na nossa igreja. Então eu olho com esses olhos da fé, espero que você aprenda a olhar assim. Eu gosto muito, quero começar com o ministério de intercessão. Eu não estou falando dos ministérios da igreja. Estou só citando os ministérios que estão ligados diretamente, cuidando de algumas pessoas. Então, o ministério de intercessão. Deixa eu voltar no exemplo da nossa irmã que foi levada por Jesus na semana passada, que é a Solange. Estava olhando, de repente ela aparece, não é? Muitos irmãos não conheciam desse ministério. A grande maioria não conhecia. O ministério orou por ela todos os dias e intensificava a oração quando recebia alguma coisa diferente que ela precisava fazer. Vai fazer uma cirurgia, vai fazer um exame, algo que não está sendo aprovado. Então, todo o ministério conhece a história que nós tivemos com ela através da oração. E eles fizeram um esforço aqui na igreja, me procuraram, apresenta para mim quem é a pessoa, para eu poder falar com ela. Eu não quero só orar, eu quero chegar e expressar que eu estou fazendo isso. Então esses irmãos e irmãs chegaram e abraçaram, demonstraram carinho, disseram, eu sou fulana, eu estou orando por você, eu estou sabendo da sua história. Então as pessoas fizeram isso. E também colocaram à disposição, olha, estou à disposição, se você precisar de alguma coisa. Souberam do dia da cirurgia, oraram por isso, se preocuparam, sofreram, perguntaram sobre ela, oraram, foram no velório, aqueles que puderam, choraram sobre isto. Sabe o que Deus tem revelado falando nisso? Só um parênteses sobre oração. Eu e João, quando oramos, isso está lá em cima. Nós temos uma lista que a gente ora. E lá no início está assim. O que Deus revelou para o meu coração. Oração demonstra o nosso amor pelas pessoas. Essas 3 palavras aí. Demonstração, conexão e transformação. A oração demonstra o nosso amor pelas pessoas. Por isso que eu disse que eu não gosto do dia do culto do amigo se você não entendê-lo. Porque aí o pastor fala, daqui 30 dias nós temos culto do amigo. Aí você começa a orar para uma pessoa lá, porque o pastor está pedindo e você vai convidar. Terminou, você esquece da pessoa, não lembra mais. Sabe o negócio de pós-venda? Você compra e depois vender a mercadoria, sumiu o cara, você nunca mais encontra para fazer o que tem que fazer. Parece que é meio assim. Não, a gente começa orando pela pessoa. É ali que a gente demonstra amor. É ali a gente demonstra que tem algum interesse nela. Só que isso leva a uma outra coisa que é conexão. Por quê? É o que houve em relação a Solange. Conexão é, qual é a sua dor? Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Começamos a orar. Começamos a dizer assim, olha, é nosso problema também. Estamos preocupados com você. Era isso que estávamos dizendo através da oração, cada dia. E mais que isso depois, quando nós oramos, nós estamos esperando isso aqui, que Deus intervenha. E a oração tem poder de transformar as coisas e a vida das pessoas. Então, quando a gente ora, e eu acho, dizer para você, eu acredito, e até nem sei por que você não está no ministério de intercessão. Porque é só você receber uma mensagem, mas nem todos estão preparados, como eu disse, e orar e clamar por as pessoas que precisam, e dizer, a gente está junto nessa situação. Oração, a gente faz isto. E para mim, assim, você quer começar a amar uma pessoa? Comece a orar por ela. Se você não ora, e eu lembro que um dia eu tive que orar por uma pessoa que me agrediu, não fisicamente, mas uma pessoa que me desrespeitou profundamente. E aí eu estava na reunião, estava eu, minha esposa e mais 2 pessoas, e o Espírito Santo falou assim, você vai orar e abençoar essa pessoa. Eu falei, nem pensar dentro de mim. Como assim?
Se eu já não falar e nem lembrar dessa pessoa, já não está bom, Deus? Então, eu não vou fazer nada de mal para ela, mas se o Senhor pedir para eu orar e abençoar, mas não faço de jeito nenhum. E aí eu estou ali, naquele tempo a gente vai, ele mais uma vez, abençoa ela. Caramba! E aí eu orei, no meu coração. Eu não encontrei a pessoa, não fui lá, não, era ali, na oração. Lembra, se você tem alguma coisa com o seu irmão, deixa oferta, resolve e depois ora. Deus falou, não vou ouvir sua oração, não serve. Se você não perdoa, e aí o que aconteceu? Eu tinha que fazer esse exercício, Senhor, abençoa esse cabeça de leitor, abençoa esse irmão, Senhor, essa irmã, né? Abençoa aquela pessoa. E eu orei, e ele pôs paz e amor no meu coração de um jeito, que eu percebi que a hora que eu orei abençoando, ele falou assim, agora, por que você quer mal dele? Pô, é verdade, meu coração ganhou leveza. Então, a oração é poderosa. Eu não estou pregando sobre oração, só lembrando vocês. Então eu não sei por que você não faz parte do ministério de intercessão para ajudar os irmãos a levarem as suas cargas. E aquele momento que eu orei, Deus libertou o meu coração, e eu podia encontrar essa pessoa agora, orar por ela, abraçá-la sem problema, porque agora não importa. Eu já comecei abençoando, e eu encontrei uma forma de abençoar, então significa o contrário de que eu queria arrumar uma forma de pegar pela garganta, não é assim que a gente fica? Né? Agora eu tinha, Senhor, abençoa, me perdoa, me ajuda. E foi maravilhoso demais o que eu experimentei. A oração vai fazer. Então comece a orar, comece a orar. Outras coisas que estão acontecendo aqui, que eu quero destacar para vocês, além desse ministério, em que os pequeninos de Jesus estão sendo cuidados, e eu quero chamar você a fazer parte sempre, é a dedicação e amor dos irmãos e irmãs com as nossas crianças no ministério infantil. As minhas netinhas vão chegar para mim, para você depois, com os desenhos que eles fizeram. Eles já vieram, adoraram aqui, desceram, estão lá aprendendo. Você pensa que é fácil para esses irmãos, cada domingo ter que deixar, preparar, vir, não é brincadeira. Eles têm que fazer por amor. E nós estamos pedindo cada vez mais que Deus os ajude mesmo. Mas eles estão lá, cuidando do seu filho, né? Sendo o exemplo, marcando a vida deles. A minha vida foi marcada na infância, adolescência, por professores assim que amaram a Jesus, e eu amei. A gente vê os nossos netinhos como amam, porque todos os dias estão vendo na nossa vida, na vida dos seus pais, estão gastando tempo, dando tempo. Esse é. Então veja, esse ministério está fazendo isso com você. Isso é maravilhoso para mim. As nossas missionárias, lembra? Eu só estou falando de quem está envolvido com outras pessoas assim, não dos ministérios da igreja. Eu estava pensando nas nossas missionárias, Jamila e Juliana ali, né? A gente ouve constantemente que elas nem percebem, mas as pessoas dizem, nossa, a vida dela marcou a minha vida. Essa é a ideia. Quantas crianças, todo o corpo de funcionários, mais de 30 ou quase 30, as centenas e centenas de famílias que passaram por esse lugar e vão continuar passando, e elas expressando o amor de Jesus todos os dias, mostrando. É isso que Jesus está dizendo para as crianças, para todas as pessoas. Estou pensando aqui no Marlon, na Andressa e a sua filha Letícia, que eles têm que abrir mão. Quantas vezes as coisas saem diferente do que eles planejaram? Quantas vezes era mais fácil se eles não tivessem envolvido, que era muito mais leve para a vida deles, mas eles estão envolvidos, e aí com o ministério, com adolescentes que estão aqui com a gente, eles não estariam, passamos a pandemia, eles estão envolvidos em ministérios, e eu louvo a Deus que espero amanhã, eles já começaram, estão tocando aqui, você está vendo, dirigindo, espero que amanhã estejam fazendo a igreja acontecer nesse lugar, né? Marlon, Andressa e a sua filha, marcando a vida deles com o amor de Cristo, amém? Dos irmãos, nós tivemos, acho que temos perto de 40 pessoas do Levanta e Vai que estão espalhando a mensagem de Jesus através de um livro que a gente está estudando. A gente vai ter um encontro agora, foram 40 dias de propósito, é uma vida com propósitos, levando para outras pessoas e passando uma palavra para outras pessoas, é um áudio que se manda para outra pessoa ouvir. Olha só como a gente está fazendo. E eu queria dizer para você que não para aí, porque também tem os irmãos e irmãs anônimos, aqueles que a gente não está vendo, mas que todos os dias estão se importando, que sofrem, que oram, que clamam, que não está na lista da igreja, que não contaram para mim, mas o Deus que vem em secreto diz que recompensará cada uma dessas pessoas. Somos os seus pés e suas mãos. E eu queria continuar dizendo o seguinte, que foi para mim e para você que Jesus, você conhece a palavra do bom samaritano. Deixa eu entrar aqui um pouquinho. Foi para mim e para você que Jesus escreveu. Não foi para aqueles homens. Não foi somente para os fariseus. Para mim, essa parábola é uma parábola de alerta para a nossa igreja hoje,
que a gente corre o risco de nos tornarmos como o sacerdote e o levita. Quem são esses? Jesus está dando, quando ele fala da parábola, ele está dando uma resposta a um mestre da lei, que está perguntando, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Será que está alguma coisa ligada com o último dia que eu acabei de dizer para vocês? E ele diz assim, o próprio mestre falou, o que a palavra diz, já que você é mestre? E ele resume então, o que a palavra diz que é amar a Deus com tudo que você tem e amar o próximo como você se ama, resumindo. Ótimo. Mas aí ele falou, tá bom, mas quem é o meu próximo? Ele queria definir. Vamos definir aqui um pouquinho com você. Próximo para mim é todo aquele que tem necessidades claras, que você encontra no seu caminho no dia a dia, que Deus coloca no seu caminho. Próximo a isso, são todas aquelas pessoas com necessidades claras. E não se engane que quando ele está falando de comer e beber, que ele está falando assim, dei uma cesta básica, atendi o próximo. Não é isso não. Não é isso que ele está dizendo. Você pode até dar, não tem problema. Ele está falando outra coisa. Para mim, ele pegou as necessidades mais importantes na vida de uma pessoa, em que eu percebo, eu vejo. Então, é isso que Jesus está dizendo. Agora, os melhores, para mim, trabalhadores da igreja, que foram o sacerdote e o levita, os maiorais. E eles passaram por uma pessoa caída, ferida, e passaram por outro lado do caminho. E deixaram essa pessoa. Agora, eles eram responsáveis, aí é onde vem eu e você, por todo o programa de rituais e adoração a Deus. O sacerdote e o levita. Falam em adoração a Deus é com eles. Eles sabem tudo. Mas veja, eles se perderam na sua religiosidade, por isso que eu disse, é para nós. De repente, a máquina de fazer adoração, vou chamar assim, ficou mais importante do que as pessoas que adoram. A máquina precisa funcionar. Vamos fazer acontecer. Mas o irmão está caído, você está vendo, ele está ferido. Não, mas a máquina tem que funcionar, deixa eu ir lá. Adorar a Deus, mas espera lá. O que é adorar mesmo a Deus? Isso que ele estava dizendo. Então, Jesus vai deixar claro para mim. Se você também pergunta, quem é a pessoa mesmo que tem necessidade? Vamos olhar algumas coisas aqui rapidamente. O que fica muito claro para mim? Quando o sacerdote passa pelo homem caído, está claro que é com ele. Não tem dúvida. Por que não tem dúvida? Só está ele e está uma pessoa caída, certo? Não tem dúvida que ele é a pessoa que deve ajudar. Quando passa o levita, a mesma coisa, ele está sozinho, uma pessoa caída, não há dúvida, é com você, é sua responsabilidade, faça algo. Não é assim que acontece? Diz que a gente nunca precisa preocupar nesse sentido num acidente. Aconteceu um acidente, vai juntar rapidamente várias pessoas que vão fazer alguma coisa, graças a Deus. Mas, de repente, tem um acidente, você é a única pessoa, a primeira pessoa. O que você vai fazer? Vai para a igreja orar? Bom, hoje eles estão fazendo uma coisa, né? Vamos pegar o celular e vamos fazer uma transmissão primeiro, depois eu atendo, né? Infelizmente é isso que viraram. Quem é que viraliza mais? Né? Então isso é um perigo, é a distorção. Mas o problema é quando a igreja fica também viralizando, mais preocupado de fazer uma outra coisa do que o que realmente é tocar a vida daquela pessoa. Então, todos eles sabiam. Por isso que o samaritano, quando ele passa, ele é chamado de bom samaritano, e Jesus acaba com eles, porque samaritano não é bom lá. Samaritano é um nome que é a mesma coisa de chamar de fariseu, né? Fariseu, que era a melhor religião, se tornou uma coisa pejorativa, é hipócrita. Então, quando falava de um samaritano, é uma cara assim, mais baixo para eles. Então, Jesus fala, o cara é samaritano, melhor do que... Em outras palavras, Jesus está dizendo, melhor do que esses dois religiosos. Então, imagina para o mestre da lei ouvir isto. Mas esse bom samaritano nem era dali. Ele estava de viagem. Olha o que Jesus mostra com tudo isso. E ele está passando, ele vê a pessoa, e ele sabe assim, não tem mais ninguém. Ele depende de mim, e ele faz o que tem que fazer. Uma outra dúvida, então, que é com ele, que será com você, não haverá dúvida. Uma outra dúvida que é tirada, de quem precisa de ajuda. Assim, quem será pastor que precisa de ajuda? Eu acho que é a pergunta que a gente faz. Bom, ali não havia. Quem que precisa de ajuda? Um homem que está caído e ferido. Uma pessoa com necessidades claras, está demonstrado. Então, essa é a pessoa que precisa de ajuda. Qual outra dúvida que é tirada? O que fazer? Bom, se ele está caído, ferido, precisa de socorro. Então, veja só, o samaritano
que anda, carrega consigo o kit de primeiros socorros. E aí você deve ter esse kit de primeiros socorros. Quem é o kit de primeiros socorros na sua vida? O que é o kit? Para mim é a sua vida de obediência, a sua vida salva, comprada e lavada no sangue de Jesus. Você é o kit. Você não tem o kit, você é o kit. Porque Jesus falou, vocês não têm sal, vocês não têm luz. Ele falou, vocês são sal, vocês são luz. Ele passou azeite, vocês são o azeite. Tá certo? Porque o Espírito habita em você e em mim. Então você está pronto para chegar ali e ser azeite na vida daquela pessoa. Então o que tem que fazer? Azeite nele. Não é isso que eu fiz aqui? Azeite, porque o azeite do Espírito Santo, o poder que está em você, vai dar capacidade para você atender. Agora, não há dúvida também, por que precisa de ajuda? Será que eu devo ajudar? Por quê? Ué, irmão, de novo, tem uma pessoa caída no seu caminho, é por isso que precisa de ajuda. E mesmo assim, os dois líderes religiosos, lá, sabe, deram as costas, essa, não me importei, deixa lá. E na verdade, mudar de caminho, né? Deixa eu pegar o outro lado, porque eu não quero tropeçar, não quero trombar aqui. Lembra o que eu disse antes e eu vou repetir aqui? Veja esse slide 19, eu quero que você fale comigo. Vamos lá? O problema é quando a nossa espiritualidade para de perceber. Esse é o problema. Vamos falar de coisas grandiosas, para terminar? No capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala de coisas grandes demais, que ele relaciona com coisas grandes demais, que pessoas que vão estar decepcionadas com Jesus. Por isso que você talvez esteja esperando fazer coisas grandes demais, e Jesus acaba ficando decepcionado com você, querendo fazer isso, porque você não está entendendo. Paulo pega as coisas mais grandiosas e espetaculares, e ele cita assim, são pessoas que querem servir a Deus, querem dar o melhor para Deus, mas quando não fazem do jeito de Deus, não vale, mesmo sendo espetacular. Ele cita assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Sabe o que ele está dizendo? Você fica impressionado que uma pessoa vem aqui e fala japonês, inglês e vamos ver lá, francês. Nossa, pastor, eu não consigo nem falar direito português, esse cara fala 3 línguas. Ele está dizendo assim, ainda que eu fale todas as línguas. Então é mais importante ainda. E ele fala assim, não só isso, ainda, parece que existe língua dos anjos. Eu falei, ainda que eu consiga falar a língua dos anjos, deve ter uma que você está falando, né? E eu falo assim, ainda não tem valor. Aí ele vai mais, uma outra coisa grandiosa, ainda que eu tenha o dom de profetizar. E ele diz assim, e conheça todos os mistérios. Cara, meu, que coisa é essa? Ele sabe tudo. Não tem nada que ele não saiba. Não é assim que um coach fica famoso aí na internet, e tem seguidor, mais seguidor, porque tudo que ele fala, né? Nossa, de onde o cara tirou esse código, né? Não é assim? Não é desse jeito? Então esse sabe tudo. Mais ainda, todos os cientistas do mundo ficam no chinelo diante dele. Tem todo o conhecimento da ciência. Ele diz, vamos mais ainda, vamos falar de mais espiritualidade então. Ainda que eu distribua todos os meus, eu tenho tudo, passei a minha vida ganhando, minha família guardou tanto de propriedades, tanto de dinheiro, eu vou pegar tudo isso aqui, eu vou distribuir para os pobres. Por que fazer cesta básica desse jeito não resolve? Porque esse aqui não deu uma cesta básica, ele deu tudo o que tinha, ele distribuiu, não vale. Mas o que eu faço então para servir a Deus? Aí vai mais, ainda que eu entregue o meu corpo a ser queimado. Ixi, aí piorou. Vão me queimar, eu vou me queimar no lugar de uma outra pessoa. Ele diz assim, todas essas coisas mais extremas, praticadas sem o amor de Deus, ele diz, são anátemas, são nulas, são sem valor. Significa que eu e você podemos fazer muitas coisas boas e maravilhosas, importantes, que agrada, que atrai, que traz um monte de seguidores, ele diz, mas no final Deus diz assim, não tem valor. Quer uma prova disto? As pessoas que vão chegar diante dele, mas pai, nós fizemos tantas coisas, lembra disso? Eu quero dizer, Jesus não está esperando nada espetacular de você, ele só pede que o amor que você e eu recebemos do Pai, e que nós temos o Pai, que seja demonstrado através da gente perceber, se importar e estender as mãos.
De verdade, irmãos. E eu fico olhando para Solange ainda. Morte é sempre um recado para a gente. É sempre um alerta para a gente. Quantas vezes ela me procurou para conversar, logo que eu terminei a mensagem. As perguntas dela eram complicadas. Complicadas porque ela falava coisas de ocultismo, coisas que estavam envolvidas. E as pessoas falando, estavam fazendo a cabeça, criavam angústia no coração dela. É nesse meio que ela viveu. É a única que estava tentando sair do meio disso tudo. Entende? Mas eu não fiz nada, não fiz. Eu não estou falando que eu fiz. Eu até me perguntei, Senhor, eu fiz o que tinha que fazer? Fiquei perguntando. E essa é a ideia. Então, aí de repente ele falou assim, então, eu coloquei ela no seu ministério, no seu caminho, no ministério de intercessores, para vocês cuidarem de um pequenino meu. Você ouviu? Não houve milagre. Não caiu fogo do céu. Foi uma coisa simples, de orar, de conversar. Lembra, ungí-la, de vocês acompanharem. Jesus falou, não quero que você faça espetáculo, eu sou o Deus do secreto. Quero que você ame. Vocês vão conhecer que são os meus discípulos, as pessoas vão conhecer que vocês têm compromisso comigo, se vocês amam as pessoas. Aí, deixa eu dizer uma coisa. Você não precisa conhecer todos que estão aqui. Mas a gente precisa ter um compromisso de, cada vez que surge alguém, a gente chegar até essa pessoa e dizer, meu nome é Israel, esse aqui é meu telefone, e se você tiver algum pedido, alguma coisa, pode me ligar, eu estou, pelo menos, gostaria de orar por você quando você precisar, só isso. Pronto. Ah, mas eu tenho vergonha, não sei. Aí as pessoas vão sentindo tão só e tão perdidas no dia a dia, e nós estamos aí, vamos ganhar pessoas para Jesus? Vamos fazer uma campanha? Vamos não sei o quê? Vamos. Não, espera lá. Quem está do seu lado? Foi a pregação do João. Pregação que vale fazê-la muitas vezes mais e mais fundo. Onde está o seu irmão? Pergunta, qual o culto que você fez? Quanto você tocou? Quanto você pregou? Quanto você doou? Onde está o seu irmão? É a única coisa que me importa. Porque essas coisas não têm valor. Aí, sim, junta o que você pode. Eu fico pensando assim, se no último dia, ele está dizendo, vinde benditos do meu Pai, então que lá dentro, lá, já no reino, possivelmente está lá assim. Alguém já entrou. E vai, foi ele que me deu de comer e de beber a hora que eu precisei. Eu estava sozinho. Ele lá, é aquele, está vendo aquele lá? A hora que Jesus está conversando, é aquele. Eu espero que seja assim, porque não vai ser diferente. Porque ele disse, eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava com necessidade, você me viu e você me ajudou. Então, o céu vai ser feito assim. Um encontro de amigos. Que você fez com o seu dinheiro, com a sua vida, com tudo que você é, um encontro de amigos. Então eu espero chegar lá, sim, estou chegando mais tarde, vocês já foram, estão lá, não que morreram, não é isso, Jesus já tratou com vocês, tá bom? Eu acho que eu vou primeiro, então, do jeito que as coisas vão indo é perigoso mesmo, mais cedo ainda, espero não, mas, entende, espero não ir antes do tempo só, mas imagina, está todos vocês, a igreja lá, e de repente, olha lá gente, é o pastor Israel, é por causa dele que a gente está aqui. Quando a gente estava pensando em desviar, perder o rumo, o caminho, ele falou com a gente, ele orou com a gente, ele estava com a gente, ele suportou algumas coisas da gente que nem sei como, não é assim? É com cada pessoa. Então essa ideia, estão lá dentro as pessoas que foram atendidas pela sua vida. Perceber as pessoas, se importar com as pessoas e estender as mãos para elas. É difícil? É muita coisa? Isso é a igreja de Jesus. Então, se você já sabe o que Jesus espera de você e de mim, minha pergunta é, o que você vai fazer quando você sair daqui? Porque se vocês falarem, gostei da mensagem, mas saindo daqui não fizerem nada, é o vendedor que fala, gostei do seu carro, que carro lindo, rapaz, tchau. Certo, mas vai comprar? Vai levar? Não, o carro é lindo, tá bom, é lindo, mas parece que é muitas vezes assim a nossa vida espiritual. Então a questão, que a mensagem foi legal, eu saí transformado do meu coração. Não, você saiu transformado se você tomou uma decisão do que você vai fazer. Por isso que a gente está chamando, levanta aí. Aí você diz, eu vou. A grande surpresa para crentes, e a maioria das igrejas que não leem e não seguem
fielmente a palavra de Deus, é que vai descobrir no último dia que todo o seu trabalho foi em vão. Isso é horrível. Mas, Senhor, nós fazemos tudo para o Senhor. Eu me queimei, eu dei meu corpo para ser queimado, eu distribuí todos os meus bens, lembra? Fiz tudo isso, tal. Expulsamos demônios no seu nome, fizemos sinais e maravilhas, ganhamos seguidores que o Senhor não imagina quanto. E vai ouvir dele: vocês se ocuparam com tudo isso, mas se esquecer do irmão que estava do lado, dos meus pequenininhos. Vocês não ligaram para eles. Vocês ligaram para a massa, não para o indivíduo. E mais, eu não estava na expulsão de demônios, nos sinais e maravilhas. Eu estive todos os dias no seu caminho, sofrendo todo tipo de necessidade. E bastava você olhar para mim, me perceber, se importar e estender as suas mãos. Só. Mas você não me viu porque você estava vislumbrado com o espetáculo dos sinais, das maravilhas, dos milagres. Vislumbrado também com o mundo, com seus confortos, sua beleza. E você não me viu. Você ficou cego e não me viu. Lê esses 2 versículos comigo. O rei respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. E sempre que o deixaram de fazer um desses meus pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. Onde Jesus está? Já preguei isso disfarçado do seu lado todos os dias. E ele não diz que é ele, porque ele quer que você ame tanto, que você consiga fazer sem saber que é para ele. Aí um dia você vai descobrir que era para ele. Lá na glória. Era eu, Israel, disfarçado de Solange. Você entende isso? Talvez está disfarçado de seu marido, de esposa, de filho, vizinho, colega de trabalho, não sei, mas está disfarçado. O que você vai fazer? Fique em pé, quero chamar o pessoal do louvor. O que você vai fazer? Sabe o pessoal do Levanta e Vai? Eu imagino que alguns de vocês enfrentaram um monte de problema. Nem tudo saiu do jeito que você queria. Mas eu queria falar para vocês não desistirem. O dia que eu chamar vocês, vamos nos encontrar. Vamos conversar. Tem outras maneiras. Estou chamando vocês nós estamos dando ferramentas nas mãos de vocês. Para vocês poderem perceber mais as pessoas, se importar com as pessoas. Você vai ouvir o ano inteiro essa mensagem. Se você já vai sair, agora é um bom horário para você sair. De verdade. Mas se você quiser entrar comigo lá nos céus, convido você. De verdade. Você vai ouvir só a palavra de Deus nesse lugar, somente. O centro é Jesus, a pessoa mais importante é Jesus. Eu não faço milagre, quem faz é Jesus. Então, se você pensar que vai trazer aqui por isso, mas Jesus vai fazer, já está fazendo. Mas Ele quer fazer milagres através da sua vida, amém? Quer usar você grandemente, você é o azeite de Deus para esse mundo. Você é o azeite dele. Você é sal, você é luz, você é amor, que vai espalhar por todos os lados. Quais são as pessoas que vão dizer: entra aqui? É isso que vai te manter na direita, meu irmão. Direita do reino, tá bem? Por favor. Né? Tá certo? Lá. Então ele diz assim: se você perceber as pessoas, se importar com as pessoas, e estender as mãos para as pessoas, essas pessoas estão lá dizendo: entra, vem, a gente está te aguardando. Você já até sabe que vai entrar, porque já está todo aquele pessoal lá que você levou, que você marcou a vida.